compartilhar essa porção que envolve a história de Jó. Conta aí, Eve, como é que começou essa manhã aqui? Hoje pela manhã, né, tem uma missionária, amiga minha, que ela faz traduções de ministrações do inglês para o português. E ela tem um canal muito grande, inclusive, no YouTube, no Instagram. Era um homem pregando e ele falando que ele foi conversar com um teólogo, amigo dele, né, acerca desse assunto, acerca do porquê que Jó, que Deus havia falado, né, sobre isso com Jó, que Deus havia dito que Jó tinha honrado, mas que os seus amigos precisavam entender as coisas que Deus havia falado. E aí a gente começou a meditar, então, né? Ele fez um breve texto, ele falando que Jó, Deus falou que Jó honrou a ele, e a gente começou a, então, ler. Aí acabou ali, o videozinho é curtinho, mas é aquela coisinha assim, né? Só o chamariz. Falei, então vamos ler Jó. E eu comecei a ler Jó capítulo 3. E ali eu vi o capítulo 1, vi o capítulo 2, mas ler assim mesmo, com ênfase, eu li o 3. O 3 e o 4. No 3, o Jó começa a falar para Deus assim de uma forma muito sincera, o quanto ele estava irritado com aquele dia que ele tinha, amaldiçoa o dia que eu nasci, não presta para nada, melhor seria que eu tivesse morrido. E ele vai falando, eu quero até ler Vamos aqui. Vamos ler, né? Porque assim, Jó falou palavras assim pesadas de ouvir, e no final do livro de Jó, o Senhor disse que Jó honrou ele. Né? O meu servo Jó me honrou, diferentemente dos 3 amigos. O Senhor fala aqui no capítulo 42 de Jó, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a ele, um dos 3, né? A minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Ou seja, Jó honrou a Deus, por mais que as palavras de Jó foram pesadas, mas aí que começou eu e a Evelyn a meditar, a refletir. Mesmo Jó proferindo palavras pesadas, que nós vamos ler aqui, mesmo assim ele honrou a Deus. E aí nós meditamos, por que ele honrou a Deus? Né? E vamos compartilhar essa mensagem agora do capítulo 3 de Jó, e depois disso nós vamos refletir juntos. Gente, eu vou ler bem expressiva, tá? Só porque se não tivesse expressão, eu acho que não fica a mesma coisa. É importante isso, né? Eu vou ler aqui, expressar, tá? A emoção junto com a palavra. Vamos lá. Passados esses dias, Jó quebrou o silêncio e abriu a sua boca para amaldiçoar o dia do seu nascimento. Eis o desabafo de Jó. Que seja aniquilado na história o dia do meu nascimento e a noite em que se anunciou um varão nos nasceu. Transforme-se aqueles dias nas mais profunda escuridão, e que Deus lá de cima não o considere, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte o chamem de volta à escuridão. Nuvens pesadas habitem sobre ele, e o seu negrume assustador espante a luz do dia para longe. Que trevas tomem conta daquela noite, e ela não consiga encontrar a alegria que habita entre os dias do ano, nem junto aos vários meses. Desolação! Seja aquela noite estéril, e nela não se ouça qualquer manifestação de contentamento. Amaldiçoem-na aqueles que maldizem os mares e são capazes de provocar o Leviatã, o monstro marinho. Que as estrelas da madrugada fiquem às escuras, e a alva espere em vão pelo romper da aurora, pois não fechou o ventre da minha mãe, nem poupou meus olhos de contemplar a miséria e o mais terrível sofrimento. Ora, por que não me foi tirada a vida ainda no ventre da minha mãe? Por que não morri ao nascer? Por que fui acolhida em seu colo? Por que me deu seios e me alimentou? Porquanto, se assim fora, agora estaria dormindo, jazeria em paz e desfrutaria de tranquilidade e descanso. Estaria na companhia de reis e conselheiros da terra, que ergueram palácios suntuosos do passado, hoje transformados em montes de escombros. Ou ao lado dos príncipes, donos de muito ouro, que lotavam suas casas de tesouro com prata. Se minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria continuado a existir e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura termina a ambição e a maldade dos ímpios. Ali também repousam em paz os atribulados pela vida. Ali os cativos e encarcerados encontram sossego, porquanto já não ouvem mais os berros do feitor de escravos. O pobre, o rico, o simples, o poderoso, o pequeno e o grande se encontram ali, e o servo está livre do seu dono.
Por que se concede luz ao aflito e vida aos amargurados de alma, que desejam a morte sem que ela venha e cavam à sua procura mais do que em busca de tesouros ocultos, aos que se enchem de alegria e exultam quando vão para a sepultura? Por que se dá vida àquele cujo caminho não faz sentido? É como andar às cegas, com todas as saídas trancadas por Deus? Assim, em vez de comer, eu choro e lamento. Os meus gemidos se derramam como água da fonte. Exatamente aquilo que eu mais temia desabou sobre a minha cabeça, e o que mais me dava medo veio me assombrar. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem consigo descansar. Vivo em desassossego. Amém. Amém. Forte. Muito forte, né? É uma palavra muito pesada. Ele simplesmente fala, eu preferia não ter nascido. É como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, o que o Senhor fez não é bom. O Senhor não fez direito. Fez errado, porque eu preferia ter morrido. Maldito foi o dia em que eu nasci. É como se a gente olhasse mesmo, assim, sabe, para essa história, e ele se sentindo assim, com a máxima sinceridade dele, mas ele dissesse assim, Deus, o Senhor não fez nada direito. Melhor fora se eu tivesse morrido. Melhor fora que eu não precisasse passar por esse choro e esse lamento nesse dia. E aí nós começamos a meditar sobre isso, sobre a sinceridade de Jó. Principalmente porque, ao final do livro de Jó, Deus fala que ele o honrou, né? Que ele falou a verdade sobre Deus, que ele falou a verdade sobre quem Deus era, sobre o que Deus fazia. E ele reconhece no início do capítulo 42, Senhor, eu bem sei eu que tudo podes, né? Que eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode todas as coisas. E eu estava errada, é como se ele reconhecesse ali. Ele fala assim no capítulo 42, ele diz assim, sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionaste, quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato, eu falei do que eu não entendia. Abordei assuntos sobre modo complexo, sem a devida sabedoria. Tu ordenaste, agora, pois, ouve-me e eu falarei, eu te questionarei e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Por essa razão, eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Então, há um arrependimento de Jó que honra a Deus. Por aquilo que ele não conhecia, por aquilo que ele falava sem ter conhecimento, por aquilo que ele imaginava, que ele pegou Deus e colocou numa caixa, que Deus agia assim ou que Deus agia assado, mas aí Deus vai lá, mostra para ele tudo como deveria ser as coisas, e ele fala, é verdade, Senhor. O Senhor é que é o soberano mesmo, eu realmente não sabia de nada. Quando ele faz, que é um amigo dele, é o primeiro amigo dele que pede licença para falar, né? Tá ali no capítulo 4, ele pede licença para falar, e ele começa a falar coisas assim que parecem boas, parecem bem importantes, parecem coisas assim, poxa, é verdade, eu acho que Deus pensa assim mesmo. Acho que isso aqui seria uma forma de Deus pensar. Mas vem o final, assim, do capítulo 42 e Deus fala assim, ou ele faz, eu sugiro que você peça para já orar por você, porque eu estou indignado com você e com seus dois amigos, porque vocês não falaram a verdade sobre mim. Vocês não disseram a verdade sobre mim como Jó fez. Como Jó fez. Parece um absurdo, né? A gente olhar e a pessoa falar desse jeito com Deus. Meu Deus, o que o senhor fez não presta, não. Devia ter me matado. Não devia nem ter deixado eu nascer. Se era para nascer e viver nessa vida, se era para nascer e viver desse jeito, eu preferia não ter nascido. E isso foi grande sinceridade da parte de Jó. Grande sinceridade. Muito interessante isso, irmãos, porque isso demonstra o que está dentro do coração de cada um. Quando Deus fala com ele, faz os 12 amigos ali não terem agido corretamente, por quê? Os 3 amigos de Jó começaram a apresentar uma palavra contra Jó, colocando Jó neste lugar de réu. Vou até mencionar aqui o capítulo 5 de Jó, quando ele vai exortar Jó. Algumas passagens, por exemplo, no verso 2, ele diz assim, porque a ira do louco o destrói, e o zelo do tolo o mata. Ele começa a lançar, sabe, contra Jó. Bem vi eu, o louco, lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. No verso 8. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e ele entregaria a minha causa. Ou seja, Jó, você não está agindo corretamente, né? Colocando para Jó algumas indagações de que Jó
ele não estava sendo sincero, estava cobertando alguma coisa. No capítulo 4, ele fala assim, pensa bem, consegues recordar-te de algum inocente que tenha perecido? Soubeste que os justos sofreram destruição? Pelo que eu tenho observado, eis minha experiência, aqueles que cultivam o pecado e semeiam a impiedade são os mesmos que colhem tudo quanto há de mal. Ou seja, ele está falando assim, olha, Jó, você é um pecador. Tá? Em outras palavras, ele está falando, você é um pecador, Jó. Você agiu mal e é por isso que você está recebendo destruição na sua vida, na sua casa, nos seus animais, nos seus negócios. Só quem for injusto é que sofre. Quem é justo não sofre. Lançando culpa. E no último verso do capítulo 5, ele diz assim, ó, eis que isto já o havemos inquirido, e assim é, ouve e medita nisso para o teu bem. Ou seja, assim... É isso aí, pronto. É isso aí, você está errado em alguma coisa, você está escondendo e se colocando no lugar de juiz. É aquela pessoa que está julgando. Os 3 amigos de Jó, em todo o decorrer do livro, você vai perceber que eles vão pressionando Jó. E Jó vai tentando ali apresentar as suas mensagens, sua palavra em relação a do que estava acontecendo com ele. E aí a grande diferença de realmente aquele que de fato é sincero diante do Senhor e um coração de uma pessoa que olha para a situação de alguém e começa a lançar julgamento, a premeditar algo, já colocando ele nesse lugar de ele estar recebendo uma certa recompensa de alguma coisa que ele poderia ter feito. É a presunção. E a gente já mencionou aqui em estudos anteriores sobre orgulho. E o livro de Jó ele trata muito sobre essa questão do orgulho. E quando a gente olha para os 3 amigos de Jó, a gente percebe essa questão da presunção, presumir alguma coisa na vida de Jó. É uma característica de uma pessoa orgulhosa, presunçosa. Ela se coloca neste lugar de que realmente ela tem essa autoridade de julgar alguém. E, irmãos, essa característica ela precisa sair de dentro de nós, ela precisa ser lançada fora. Porque esse coração de presunção, de premeditar, de se colocar e julgar uma pessoa, é algo que contamina. É contaminável, inclusive. Porque quando nós estamos próximos de pessoas que têm essa característica, nós, infelizmente, podemos ser contaminados com esse tipo de comportamento. Porque os 3 amigos andavam juntos. E os 3 amigos se comportaram igualmente contra Jó. E isso, o Senhor falou para eles que isso estava desagradando a ele. Não estava falando coisas corretas referente ao Senhor. Diferentemente de Jó, que honrou. E por que Jó honrou, mesmo diante de palavras tão pesadas que a gente acabou de ler aqui? Porque ele foi diante do Senhor. Ele foi com um coração sincero. E o que eu quero compartilhar com vocês, eu e a Eve aqui, é sobre sinceridade, irmãos. É se lançar diante do Senhor com um coração sincero. Eu quero compartilhar com vocês algumas palavras das Escrituras que endossam a importância de sermos sinceros diante do Senhor. A primeira palavra está no livro de Salmos. Salmo 101. Salmos 101, salmo curto, mas muito importante para a meditação de cada um de nós aí. Diz assim: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que às ocultas calunia o próximo, e esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. É como se o Senhor estivesse já respondendo esse coração sincero diante do Senhor. Então, quando a gente fala de sinceridade,
Qual é o contrário de sinceridade? É um coração que malicioso, é um coração que não pratica com a verdade. E há necessidade, irmãos, de chegar diante do Senhor com sinceridade. Falamos muito de chegar aos santo dos santos, com intrepidez, com ousadia, e isso envolve muito, irmão, sinceridade. E quando fala sinceridade, quando nós chegamos diante do Senhor para orar, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece o meu coração. A gente, às vezes, usa essa mensagem, né, genérica, nas nossas orações. E essa mensagem, irmãos, por vezes, ela é carregada de alguma coisa que tem uma barreira aí com relação a sermos sinceros diante do Senhor. Por quê? Podemos estar tristes. Então, derrama a sua tristeza diante do Senhor. Podemos estar irados. Então, joga a panela, né, diante do Senhor, grita, esbraveja, fala diante do Senhor mesmo. Se tiver que gritar, grita. Se tiver que falar para o Senhor, não estou entendendo, eu não aceito isso. E grita e fala e seja o que você é. Seja sincero, ele é teu pai. Ele é o teu pai. Por que eu estou falando isso e a Eva está rindo aqui do meu lado, irmãos? Porque nós precisamos ser como Moisés, por exemplo. Moisés foi sincero, né? Como diz o pastor Tom, né? Pregou para Deus, né? Ele chegou a pregar para Deus, né? Esse povo é seu, né? O Senhor que tirou da terra do Egito e agora risca o meu nome do livro da vida. Então começou a indagar ali diante do Senhor, um coração sincero diante do Senhor. Moisés foi sincerão, chegando mesmo. E o Senhor quer o coração sincero dos seus filhos. E a Evelyn tem uma experiência também igual, né? Não igual como Moisés, né? Mas uma experiência que lembra, né? Uma vez quando tivemos uma perda gestacional e a Evelyn com uma situação de depressão mesmo, de dificuldade, e essa oração. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Aquela oração genérica, Senhor... Por 20 dias foi essa oração genérica, mais ou menos uns 20 dias. Eu sei que o Senhor sabe, então me cura, aquela oração genérica. Chegou um dia, irmãos, que ela largou o genérico e pegou lá, estava lavando a louça lá, pegou uma panela, que eu não sei mais onde está a panela, né? E falou com Deus, rasgado mesmo. De pai para filho agora. Eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, mas eu não sei, eu não aceito, eu não quero. Então fala porque eu quero ouvir, eu quero saber do Senhor o que está acontecendo. Eu não estou aceitando essa perda, eu não estou aceitando esse luto. Eu não aceito, chegando mesmo. Por que o senhor fez isso? Exato. Né? Eu sei que o senhor sabe todas as coisas, mas eu quero que o senhor me explique. Exato. Foi assim. E foi, então, que quebrou essa barreira, irmãos. Quebrou essa barreira. No mesmo dia, eu pude sentir a graça do Senhor arrancando a dor com a própria mão. Foi nítido, assim, sabe? Foi muito forte, aconteceu. Muito forte, muito poderoso. Eu dou uma risada porque ele fala da panela, gente, mas a panela eu só empurrei na pia, tá lá. A panela ficou, não sei onde tá mais. Deu PT, não deu mais. Não deu certo mais. Senhor. E aí a sinceridade, irmãos. A sinceridade é chave. Por isso que eu estou compartilhando essas passagens, porque ela está ali no livro de Jó e está também nas demais passagens. Nós lemos aqui Salmo 101 e eu quero ler com vocês também Hebreus, capítulo 10, no verso... vamos ler do 19 aqui, né? E que fala do Santo dos Santos, de chegar com intrepidez, chegar com ousadia. O que é intrepidez, ousadia? É chegar chegando mesmo, como filho. Chegar com sinceridade, porque fala de sinceridade aqui. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração. Sincero coração. Se chegar com raiva, chega com raiva mesmo. Fecha a porta do teu quarto. Não importa quem está do lado de lá da porta. O importante agora é você com Deus. Com o teu sincero coração. E aí,
purificado de má consciência, qualquer situação de malícia, qualquer situação genérica, qualquer situação que não te conduz nessa sinceridade. E lavado o corpo com água pura, através da palavra de Deus. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, é fiel. E a gente, compartilhando dessa palavra, de chegar com ousadia, com intrepidez, e tem a mensagem, com sincero coração, com verdade, não com mentira, com qualquer situação, porque o Senhor conhece cada um de nós. Antes mesmo de pronunciar qualquer palavra, isso está no Salmo 139 também, né? A gente menciona muito esse Salmo. Alguém compartilhou essa palavra. A Dani pôs ali. A Dani pôs, né? Esse Salmo é tão forte, é tão profundo, e o Senhor conhece a cada um de nós. Antes mesmo de falar qualquer palavra, Ele já sabe. Então, sendo sincero, o Senhor, então, se achega perto de nós, então Ele nos acolhe, e Ele, como Pai, Ele vai nos esclarecer o que precisamos ouvir. Ele vai sarar a ferida que de fato apresentamos diante dEle. Ele vai nos envolver com o amor que nós precisamos neste momento. Ele vai falar ao nosso coração as palavras que nos sara, que nos purifica, que nos enche com esperança diante de situações, diante de adversidades. E isso tem tudo a ver com os filhos de Deus. Tem tudo a ver com essa geração de adorador, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. E um verdadeiro adorador faz lembrar de quem? Do rei Davi. E o rei Davi também tem algo que nos edifica, né? Uma palavra, uma oração dele que também nos edifica. Está lá em 1 Crônicas 29, versos 17 e 18. Quando ele vai juntar o povo ali com um coração voluntário, juntando os recursos para a construção da casa, do templo, que quem edificou foi Salomão, Davi apresenta uma oração ali diante do Senhor. E essa oração está escrita assim no verso 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações. Olha aí. Tu provas os corações. E que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas estas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Daí a importância, irmãos, dessa sinceridade. Porque Davi, ele tinha um coração totalmente sincero diante do Senhor. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Quer compartilhar algo? Não, pode. Pode continuar? Pode. Amém. Então, olha só, mensagens acerca de sinceridade aqui, né? E essa sinceridade nos permite nos aproximar diante do Senhor. Lá no nosso quarto, no nosso escondido. Isso tem tudo a ver de lançar mão das malícias, dos pensamentos, de qualquer tipo de sentimento ou pensamento acerca do nosso Senhor. Essa barreira precisa cair, porque Ele é Deus, mas Ele é Pai. E o Pai quer ouvir a sinceridade do seu filho. Em 1 Coríntios 5, no verso 8, diz assim, fala de festas bíblicas, algo que aponta para nós também, né? Diz assim, por isso celebremos a festa não com fermento velho, está falando do velho homem, está falando da fermentação dos fariseus, principalmente. Não com fermento da maldade e da malícia. Olha aí a malícia, o pensamento, a maneira de se chegar, de se camuflar, de se mascarar com um perfil que não é verdade. Mas nos acheguemos, sim, com asmos da sinceridade e da verdade. Sinceridade e da verdade. E não com malícia, não com máscara, não com perfil que não condiz com a tua realidade. E Paulo, ele reitera uma mensagem bem parecida em 2 Coríntios,
no capítulo 2, no verso 17, ele diz assim, ó, porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Olha que palavra pesada, mercadejando, ou seja, os mercadores da palavra. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade, e da parte do próprio Deus. E quando nós olhamos ao nosso redor, irmãos, infelizmente, um sistema corrompido envolvendo o comércio cheio de religiosidade, o comércio da mensagem de Deus, o comércio da fé, que afasta da verdade, da sinceridade, de uma fé genuína, de um verdadeiro filho de Deus. Então, essa é a mensagem que eu consegui extrair hoje, meditando hoje pela manhã junto com a Evelyn, e que eu senti de compartilhar com vocês. A necessidade, irmãos, de chegar chegando mesmo. Senhor, eu tô triste. Senhor, eu tô com raiva. Eu não consigo amar aquela pessoa que está do meu lado. Seja o filho, a filha, o pai, a mãe, a sogra, a nora, seja quem for. Eu não consigo olhar para aquela pessoa lá e amar ela. Eu não consigo. Senhor, me ajuda. É como um filho diante do pai. E com certeza, quanto mais sincero você for, mais você vai se achegar no colo do teu pai. E essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar. Evelyn, tem mais algo para compartilhar? Não. Não? Então é isso, meus irmãos. A mensagem é, resumido, chega chegando. Chega, de fato, apresentando diante do Senhor o que você está sentindo na presença dele. Eu tenho certeza, irmãos, convicção, de que o Senhor vai te ouvir na tua sinceridade. Amém? Fique à vontade, irmãos, se quiser comentar, compartilhar. Amém?